E agora chegou o momento do painel Marketing de Influência em Foco, maximizando conversões e branding com ética frente aos desafios regulatórios. Gostaria de convidar ao palco o moderador Pedrão, diretor da Aposta Online. Pedrão, seja muito bem-vindo. E também contemplando os painelistas, Ronald Lopes, CEO da Loyalty. Seja bem-vindo. Pedro Feitosa, influencer. Mais uma vez, Pedro, por aqui. Pedro, vem para cá. Sou eu mesmo. E Fábio Netuno, influencer, por favor, vem para cá também. Pedrão. Bruno vai vir também? Que ótimo. Então, Bruno, vem para cá também. Maravilha. É com você. Excelente painel. Fala, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês aí. É um prazer moderar esse painel aqui com amigos. E, assim, a gente viu, nos últimos anos, um crescimento do mercado de afiliação através dos influenciadores. E um caminho que tem acontecido com alguns influenciadores é a divulgação de alguns sites que não são muito ok, que tem alguns problemas com jogadores e tudo mais. E, com o advento da regulamentação, uma coisa que vai ficar diferente, que está previsto que seja diferente, é a questão dos influenciadores. Dizem que o CONAR vai ficar em cima das formas de divulgação. Temos visto também a responsabilização dos influenciadores que divulgam algumas plataformas que não são ok com os jogadores, mesmo antes dessa regulamentação. E hoje eu quero ouvir um pouco de cada um de vocês. O que vocês enxergam desse mercado daqui para frente? Como a gente consegue maximizar as conversões, mesmo diante dos desafios regulatórios que a gente vai ter daqui para frente? Primeiro, Ronald. Boa. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer aí o convite, pessoal da Sigma. Agradecer você também pelo painel. Que bom que esse ano você tem voz, né? Que ano passado você não tinha nem voz para falar aqui. Né? E, bom, eu acho um assunto muito importante, muito relevante, né? Essa questão toda do CONAR se preocupar em criar regras, né, para o mercado, para a indústria, principalmente porque hoje, como você falou, eu vou falar um pouquinho mais rasgado, mas tem muito influenciador fazendo merda, divulgando algumas plataformas que sequer os jogos que estão ali dentro são jogos das provedoras de verdade, né? Jogos que nem são originais dessas provedoras. Então, acaba que cria uma competição muito injusta, porque eles conseguem pagar muito mais para o influenciador divulgar, porque não pagam GGR para um jogo, não paga os próprios jogadores também, né? Então, os caras conseguem usar disso para poder se beneficiar e conseguem, de uma forma injusta, como eu falei, ter mais grana para poder pagar os influenciadores. Isso atrapalha os grandes operadores no Brasil que fazem um trabalho correto, né? Mas eu acho que, além disso, a responsabilização mesmo, né, das pessoas que divulgam essas plataformas que são de origem duvidosa, vamos dizer assim. E, então, acho muito importante, de fato, o CONAR colocar essas regras e cumpri-las, né, para a gente acabar com isso de uma vez por todas, porque está afetando negativamente muito o mercado.
Então, acho que é um pouquinho assim do que você abordou aí. Vou deixar os meus amigos falarem um pouquinho aqui também. Pedro. Boa tarde a todos. Ronald, Pedrão, Netuno, Bruno. É um prazer aí estar nesse painel com vocês. Parece que a voz do Pedrão deu uma melhorada, mas todo ano é a mesma coisa. Não sei o que é que ele faz um dia antes, não. Vocês imaginam aí, né? Mas o que eu acho interessante é que hoje a gente, o tema desse painel, o marketing de influência, ano passado a gente tratava desse assunto como algo ainda inovador. Agora já é algo completamente consolidado, que é utilizar da imagem de pessoas influentes para poder vender produtos, serviços, isso dentro do iGame é uma realidade completa. Hoje em dia a gente já está pensando em outro tipo de estratégia. O nosso mercado do iGame é um mercado que ele muda muito rápido. Especialista em marketing, às vezes é difícil de conseguir acompanhar o mercado porque eles eram acostumados a mudanças mais distantes. Philip Kotler, marketing digital 2.0, 3.0, 4.0, isso em período de 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente, em 3 meses, já muda completamente. Mas é importante, eu lembro que no painel do ano passado, que a gente também estava junto, eu toquei algumas vezes nesse assunto, porque era algo que eu já utilizava bastante, junto com o Bruno, inclusive, o Bruno como estrategista e eu como expert ali, a gente fazia justamente isso. Fazia o tráfego voltado para o expert, e o expert jogava para dentro da casa, e ali a gente conseguiu entender que aquilo diminuía custo de aquisição de cliente para a empresa, para a plataforma, e a gente fez vários testes em relação a isso, e isso ficou comprovado. Inclusive, eu, lógico, fui dar uma pesquisada também mais sobre o assunto, para a gente poder conversar. Eu vi que tem uma pesquisa da Global Index, que 45% das pessoas da geração Y e Z, elas têm confiança de comprar um produto que foi divulgado por um influenciador. Então, para você ver o tamanho da importância que influenciadores têm para as marcas, para as empresas, além do marketing de brand, o marketing geral. Mas manda bala aí, Netuno. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, estar participando aqui desse evento com vocês. E tu citaste o Conar, Pedro. Eu acho que o Conar, que vai cuidar toda essa parte de propaganda e tal, talvez ele tenha o maior desafio dessa regulamentação, que vai ser principalmente como que ele vai regulamentar as redes sociais e o que acontece em lives, YouTube, Instagram, etc. E tal. Porque a gente pode comentar muito, e é muito fácil a gente comentar a parte nossa, de quem produz conteúdo, para trás, com a indústria, né, etc. Mas, antes disso, tem a parte nossa de quem está nos assistindo. E o que o influenciador, de que forma ele atinge as pessoas que estão assistindo? Porque nós não sabemos quem está nos assistindo. A gente não sabe se o cara, onde ele mora, a condição dessa pessoa. E os influenciadores atingem todas as classes sociais. Então, de que forma que a gente vai conversar com essa pessoa? Entende? Até que ponto tu pode ser agressivo? Porque, por exemplo, daqui a pouco tem um influenciador que ele tem um contrato sem hipocrisia nenhuma, ele tem que levar clique para casa. Ok, beleza? Faz parte do jogo. Mas até que ponto vale a pena levar esse clique? Entende? Até que ponto, o que a gente vê muito hoje, o que é o clique, né, não vou dizer uma falsa promessa, mas aquela promessa exagerada do ganho financeiro. E a gente sabe que, na verdade, quando bate frente, não é do ganho. Existe ganho somente uma parte desse jogo. A maioria perde nesse jogo. E isso, muitas vezes, não está claro para o lado da frente. Muitas vezes aquela pessoa está ali, está buscando algo para resolver a vida dela financeira. E encontra a gente. E como é que a gente explica para essa pessoa? Cara, calma. Né? Tem uma frase que é pouco falada na indústria, e talvez ela seja uma das frases mais importantes que nós deveríamos passar para frente, que é o dinheiro que tu vai usar para apostar, é o teu dinheiro descartável disponível. Ah, mas eu não tenho um dinheiro descartável disponível. Então, talvez não é o teu momento de entrar nesse meio. Entende? Porque, às vezes, a gente traz muitas pessoas para dentro e a gente acaba... mas é só para diversão. Se usa muitas... é diversão. Às vezes, não é diversão. A gente tem que entender o outro lado também. Passar a palavra.
que tá valendo. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Pedrão. Prazer aí estar com as feras, os maiores do mercado aqui. E eu, diferente deles, não sou influencer, eu sou estrategista, especialista em marketing, eu faço as campanhas e utilizo a imagem deles. E o tema aqui é falar um pouco sobre conversão e a importância da influência para a conversão. Por que as pessoas querem, né, as coisas? Por que elas querem o que querem? Elas querem porque outras pessoas têm. E os influencers são as pessoas que elas modelam, são as pessoas que elas querem ter a vida. E é interessante o que o Netuno abordou, de ter uma visão mais consciente, só que trazendo um pouco até de polêmica aqui para o painel, o que converte é ganho. Se a gente sobe uma campanha falando de diversão e outra mostrando o ganho, por mais que a pessoa não prometa o ganho, a que mostra o ganho vai converter mais. Então, o desafio é encontrar esse equilíbrio, ter uma comunicação mais clara, achar esse meio termo aí que a gente já está vendo o mercado se desenvolvendo, muda muito rápido, como o Pedro falou, mas a gente tem que entender que o que comanda tudo é o resultado. Entendo que às vezes não da forma correta, mas é o mercado. A gente é cobrado por isso aqui do nosso lado como profissional de marketing e, eventualmente, temos que fazer esse meio de campo. Temos um desafio gigante que eu vejo também, que é as inteligências artificiais, usar a imagem deles com a voz deles e produzir conteúdo que não são da autorização deles, mas que geram um resultado muito rápido e pega casas que fazem operações de fachada e acaba crescendo muito rápido, gerando resultado muito rápido e prejudicando todo o mercado. Acho que a gente tem bastante coisa aí para falar. Em cima disso, a gente vê muito aí na internet mesmo, às vezes anúncio usando a imagem do Neymar para promover alguma casa de aposta que não seja a patrocinadora dele, né? E em cima do que o Netuno falou, inclusive o Netuno foi processado, não sei se ele pode falar um pouco sobre isso, foi processado aí recentemente. É muito nessa questão, né, da responsabilização dos influenciadores. Responsabiliza muitas vezes pelo que fala, mas não pelo que deveria, né? Estou sendo, né? Porque eu fiz alguns vídeos explicando alguns algoritmos, dizendo, cara, se tu entrar aqui, tu vai perder dinheiro, entra com calma, entra com paciência. E daí as empresas que detêm esses algoritmos, logicamente, vieram me processar, dizendo, pô, tu não pode falar isso, não pode explicar para as pessoas como que elas vão perder dinheiro, deixa elas perder dinheiro. Entende? Eles estão pedindo juridicamente para que eu remova os conteúdos e que paguem um dinheiro para eles também, porque eu causei um prejuízo a eles, evitando que as pessoas perdessem dinheiro para eles. Então, é mais ou menos isso. Vai estar rolando o processo ainda, vamos ver o que vai dar. Mas, enfim, deixa eu pegar um gancho no que o Bruno falou, uma coisa muito importante. Estava rodando um anúncio, um mês atrás, do Cristiano Ronaldo prometendo uma rodada de roleta grátis. Era o rosto do Cristiano Ronaldo, era a voz do Cristiano Ronaldo, e lá, pô, clica aqui no Instagram com uma roleta grátis. Pô, velho, aquilo lá rodando milhões de views. Eu acho engraçado vocês estão falando isso aí, eu sei o Pedrão, e tem um monte de afiliado ali nas cadeiras ali, tipo, rindo assim, tipo, sou eu, né? Eu tô vendo vocês aqui rindo aí. Eu tô vendo as carinhas. E em cima do que você falou, Bruno, a respeito da conversão, eu uso isso muito de exemplo. Eu, quando comecei a falar sobre aposta, ensinar as pessoas em 2007, o grande desafio sempre foi esse, que é o quê? É conseguir trazer as pessoas sem que tenha uma promessa. O que eu sempre falei nas minhas redes sociais, o que eu sempre falei no meu site que eu tinha anteriormente, era o quê? Cara, dá para ganhar dinheiro com aposta? Dá. É fácil? Não. Você vai ficar rico depositando R$100? Não vai. Só que isso não vende. A galera, principalmente o brasileiro, ele quer a promessa do fácil. Aí que está o desafio, no meu ponto de vista. O quão longe a gente pode ir nessa questão de conversão sem passar as barreiras que a gente vai ter frente à regulamentação. Eu acho que falta um meio termo. Não é nem tanto que só vai ganhar e nem tanto que só vai perder, como a gente vê, por exemplo, algumas matérias. Teve recentemente o caso da Blaze. E não existe essa conscientização. Talvez alguém
chegar e falar, ó, existe uma probabilidade aqui que 10% ganha, que 20% ganha, 80% perde? Perde. Você tá afim? É um risco. Quer correr? Beleza, vai. Tem pessoas que jogam na loteria a vida inteira e não ganha, com a expectativa de ganhar, mas já vai sabendo. Então, a gente está nesse processo de deixar as pessoas mais conscientes de como funciona. Porque também não é como dizem, é roubo. Não, não é roubo, é jogo. Você só tem que saber onde você está entrando. É exatamente por aí. A gente tem os jogos, mesmo fora das apostas esportivas, que a gente tem ali, você vai trabalhar contra a estatística, né, e tudo mais, mas nos jogos de cassino e tudo, você tem ali o RTP de cada jogo, que é o quanto ele retorna para o jogador, né? E, por exemplo, o jogo mais famoso do Brasil, que é o Fortune Tiger, ele tem um RTP que é alto. A grande questão é que muitas das pessoas vão ficar jogando ali, algumas das pessoas vão jogar e não vão ter o retorno que querem, porque, às vezes, eles jogam além do que deveriam, assim, né? Só um comentário aqui, que eu sei que eu estou falando demais, desculpa, mas é um problema um pouco social. O brasileiro médio tem um nível de entendimento pequeno, então, quando vê um criativo do Cristiano Ronaldo, que a gente dá risada, muita gente acredita. E o pessoal que usa ainda coloca o perfil com a foto oficial do Cristiano Ronaldo e com um nome muito sugestivo de que seja o Cristiano Ronaldo. E, cara, como impedir isso? É uma questão aí geral do mercado, porque a médio prazo pode ser bom para todo mundo, bom no sentido de divulgar jogo, mercado em si, mas a médio e longo prazo é ruim para o mercado, porque essas pessoas, elas estão sendo sim enganadas. Em tese, elas não têm culpa da falta de instrução que tem. A gente sabe a questão educacional no Brasil, mas eu vejo como um problema. Nesse caso específico, eu vejo como um problema. Existe uma outra questão que também o CONAR vai ter muito problema em relação a isso, vai ser como é que ele vai determinar quem é influenciador e quem não é influenciador. Porque uma pessoa que tem 1.000 seguidores, ela é influenciadora. Muita gente acredita que influenciador é o cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 300 mil seguidores, 100 mil seguidores, mas não existem os nano-influenciadores, que aí é qualquer pessoa, qualquer um de nós que estamos aqui, somos influenciadores a partir do momento que você divulgar alguma coisa nas suas redes sociais. Você está influenciando, mesmo que seja um público menor de pessoas, mas está influenciando. Inclusive, e aí fica uma sugestão para quem estiver aqui que seja operador, muitas vezes os operadores estão buscando apenas os grandes influenciadores. E aí a grande maioria já tem contratos, ou então o custo acaba sendo muito mais alto. E uma estratégia que pode ser utilizada é utilizar os nano-influenciadores, porque, por mais que eu, o Ronald, o Netuno, o Pedrão, a gente vai e faz uma mídia lá para uma determinada empresa, etc., já tem até algumas pessoas que criaram uma certa repulsa a nós. Já fala assim, mais um, já sei, promessa mentirosa. Tal. Aí, às vezes, o cara ali só tem 600 seguidores, se ele postar alguma coisa para o público dele, ele vai ter mais influência sobre aquelas 600 pessoas do que nós sobre os milhões de pessoas que a gente tem nas nossas redes sociais. E aí, o que é que eu penso? As empresas, elas estão deixando passar um pouco essa oportunidade que é dos nano-influenciadores. Você vai ter um custo muito menor, você vai ter uma conversão muito boa. Pedro, você está fazendo uma propaganda contra você mesmo. Não, tem o mercado, dá para todo mundo. Graças a Deus também a gente consolidou o nosso trabalho com muito tempo, com muita dedicação, mas para as empresas, para os operadores, fica aí uma sugestão. Total. A gente usa um pouco lá na empresa, né? Alguns micro-influenciadores, nano-influenciadores, e até alguns afiliados que só rodam esse tipo de estratégia, de pegar influenciadores mesmo, como você falou, às vezes a pessoa tem 1.000 seguidores, é do seu bairro, aquela pessoa que é próxima a você não precisa chegar no influenciador grande, a barreira de entrada já é muito difícil. Então, você chegar num cara que é pequeno, tem 1.000, 10.000, né, tem um número de visualizações legais ali, o engajamento com o público é bom, a conversão é maior, né, em muitos dos casos a conversão é maior, e a pessoa consegue levar esse público ali de uma forma, às vezes, mais aproximada do que o cara que é um influenciador grande.
É isso, até mesmo em questão de alcance, né? O alcance proporcional do influenciador pequeno é maior, né? E além disso, você tem a confiabilidade, que é uma pessoa que muitas vezes é próxima. O que acontece muito é o cara vê o Ronald, o Feitosa, o Netuno, o cara tem muitos seguidores, ele nunca vai ter ali acesso a essas pessoas, né? Esse também é um dos objetivos aqui da Bet Expo, do nosso evento, para aproximar também um pouco desse público com esses grandes influenciadores, mas é muito nesse sentido. O influenciador pequeno, ele tem uma proximidade, ele consegue responder as pessoas no direct, né? É um negócio que gera uma identificação com o influenciador. E você falando essa questão de se aproximar do seu público, da galera que te segue, aí eu, recentemente, eu criei uma certa identidade, né, de cabeçudo. Não sei porquê, mas eu tinha esse apelido na infância, assim, na escola. Aí eu comecei a brincar disso com os seguidores, com a galera tal. Rapaz, tipo assim, em coisa de 2 meses, 300% de aumento de engajamento. Tipo, por conta de uma estratégia de utilizar o que é chamado senso de comunidade. E aí é muito disso, de você se aproximar da galera, porque quando a galera vai lá no meu Instagram, no YouTube, etc., e me chama de cabeçudo, ele entende que ele tem uma intimidade comigo. É como se ele fosse meu amigo, meu conhecido, como se... Eu já encontrei umas 3 pessoas aqui na frente. E aí, cabeçudo? Porra, a galera perdeu o respeito mesmo, de qualquer jeito. Aí começa a inventar outros apelidos e outras brincadeiras, e aí é uma coisa que a Apple faz muito bem, é o senso de comunidade, a Disney faz muito bem, grandes empresas, e aí fica também uma sugestão para a galera que é criador de conteúdo e tal, trabalhar a questão do senso de comunidade, é algo que aproxima muito da audiência. Aí só uma questão, por que influência é tão importante para a conversão? Ainda uma objeção muito grande para o mercado nosso é a questão da confiança, né? O microinfluenciador, a pessoa tem acesso. Ela vai lá no direct e pergunta, mas funciona mesmo? É seguro? Posso colocar meu dinheiro? Já os grandes influenciadores é o contrário. Não tem acesso, mas fala, pô, o cara é tão grande, ele não ia se queimar falar um negócio desse se não funcionasse. E aí a pessoa vai lá e faz, né? Então, por isso que vocês são tão necessários para esse mercado. As casas brigam aí por o passe de cada um. E do meu lado aqui eu posso afirmar que uma campanha com influencer gera infinitamente mais resultado, não só de custo de performance, ali, de custo por cadastro, por FTD, mas a qualificação do usuário é muito maior. E é o que a gente busca. E voltando ao tema aqui, gente, o branding com ética. O que vocês identificam assim como um branding com ética? Aonde que pode e aonde que não pode, na sua opinião, Ronald? Cara, eu acho que é um pouco relativo assim, algumas coisas, né? A gente sabe que hoje no mercado existem diversos profissionais, por exemplo, no mercado de apostas esportivas, temos especialistas aqui que conseguem comprovar por A mais B que aquilo que ele está sugerindo para o público dele é lucrativo, que representa uma lucratividade muito alta, né? Só que com essas regras do CONAR, e aí, como isso vai ficar? O que vai poder ser falado? O que vai poder ser levado para o seu público para você querer ter uma boa conversão? Então, acho que a gente tem um papel muito importante de conscientizar, de começar a conscientizar mais esse público, né? De começar a conscientizar no sentido de explicar. Eu acho que agora as nossas postagens também vão ter que ter algumas identificações, os nossos anúncios também vão precisar ter algumas identificações, alguns disclaimers, assim, eu acho, né? No rodapé ali, pelo que eu estava lendo. Não tive a oportunidade de ler todas as informações ainda. Então, acho que o desafio nosso é mais de trazer essa conscientização para o público, né? E em relação ao branding, à marca, assim, do que a gente vai fazer, é um desafio muito grande também, porque agora, e aí, como você vai fazer para poder vender o seu peixe sem ser uma forma, né, ilegal, porque agora vai ser regulamentado. Então, acho que é um desafio nosso, né, de todo mundo que está aqui, mas principalmente esse papel, como eu falei, de conscientização do público, eu acho que é o maior desafio também, né, nessa trajetória aí. E para você, Pedro, até onde pode ir, na sua opinião?
O limite é meio complicado até de a gente falar, porque muda todo dia, tudo é diferente. Mas o que é que eu penso? Por exemplo, na minha forma de comunicação, eu posso falar o seguinte: nos últimos 3 meses eu obtive 17% de lucro sobre o valor investido. Isso eu posso falar. O que eu já penso que eu não posso falar eu garanto que nos próximos 3 meses eu vou te dar 17%, porque é um mercado variável e eu não tenho como determinar o resultado que eu vou obter futuramente baseado no resultado que eu tive anteriormente. Então, eu penso assim, você falar do resultado que você teve, ok. Você prometer um resultado futuro, aí eu já acho que você já passa do limite. Pelo menos dentro da minha seara, é mais ou menos assim. Netuno? Eu concordo muito com a linha do Feitosa. Eu acho que é muito parecido por aí que o Conar talvez um dia faça sobre isso. Uma questão que a gente tem que falar do Conar também aqui, a gente faz parte da Baesp, a gente tem uma associação de apostadores do Brasil. Muitas partes desse processo todo de regulamentação foram feitas por pessoas de fora das apostas, né? E os contatos que nós tivemos com o Conar até o momento são de pessoas que, querendo ou não, né, por mais que tenham lá todas as suas habilidades em marketing, jornalismo, etc. e tal, mas são pessoas que estão de fora das apostas. E, querendo ou não, a gente um meio um pouco diferente, principalmente por essa responsabilidade, como o Feitosa citou, de nós falar para frente, entendeu? Como é que eu vou falar para... Vou expor daqui a pouco, eu ganho 5% ou eu ganho R$5? O que eu não posso falar? O que eu posso falar? E que responsabilidade eu tenho para quem nos escuta? Entende? Então, acho que essa quebra, essa norma, não sei como isso vai ser colocado no futuro, mas isso vai ser muito delicado. E ainda mais quando a gente fala a questão dos nano-influenciadores. Porque uma coisa seria pegar os 30 maiores e controlar os 30 maiores, barbada. Isso é fácil. Agora, como é que tu vai controlar como acontece hoje? O cara abre uma live, faz ads na live, tem 20 mil pessoas vendo o cara ganhar dinheiro puxando o tigrinho. Como é que tu controla isso? Como é que tu controla o que esse cara vai falar? Então, acho que os desafios do Conar são gigantescos. E até porque, no Brasil, se nós juntarmos só nós aqui no palco, e nós nem somos os maiores dessa área, a gente tem mais seguidores que qualquer outro país de influência em aposta. O Brasil é o país do mundo que mais tem influenciadores de apostas. Então, como é que se controla isso? Como é que faz com que essa galera fale de uma forma responsável para frente? Então, acho que esse é um desafio gigantesco, porque a gente tem hoje uma onda gigante de marketing, em qualquer lugar, é impossível tu ver esporte no Brasil sem ser impactado pela Bet, e o marketing da Bet é um marketing da beleza, tá? Na TV ali não é aquele marketing ultra agressivo, mas o marketing na rede social ele é muito agressivo, e é mais difícil de controlar. Então, esse desafio, não sei como é que o Conar vai desamarrar isso aí, mas é um desafio complexo. Falar uma relação um pouco diferente, como que eu participo um pouco da escolha dos influencers pelas marcas, a quem se associar e o porquê se associar. Todo mundo é uma marca, os influencers uma marca um pouco mais profissional, um pouco não profissional, são empresas. E marca é tudo aquilo que a gente comunica, aquilo que a pessoa olha e associa. E como fazer isso com ética, na minha visão, é ser um pouco transparente em relação a, quando for falar de uma casa, estudar sobre a casa, entender se realmente é uma boa oportunidade. Eu sei que é um desafio, às vezes chega propostas de casas não tão conhecidas, muito maiores, por questões até que o Ronald abordou, ela não segue tudo que tem que seguir, então ela tem uma margem maior. E é muito bonito, às vezes, a gente falar que, pô, isso é errado, mas na pele de um influenciador ali, às vezes, que precisa de uma mudança de vida, a gente tem que entender também que não é tão simples. Então, eu acho que a ética a gente tem que avaliar por esse lado, é buscar a transparência. Do lado do influenciador, ele sabe que se ele começar a prometer ou apresentar marcas que não são boas a médio prazo para ele, também vai ser ruim. Então, às vezes, ganha no curto e perde depois. Mas eu acho que o desafio é esse, é entender, pô, é uma marca legal, vale a pena eu associar a minha imagem, eu passar isso para a minha audiência, até que ponto esse ganho aqui vai ser ou não interessante no futuro. Eu vejo muito isso quando a gente fala de até onde pode ir, né? Por quê? Será que as empresas elas vão ser responsabilizadas, as empresas
operadores de aposta. Por quê? De repente bate o Conar lá, o cara vira e fala assim, não, isso é um afiliado que está fazendo. Como é que eu vou controlar? Tem empresa aí no mercado com 30 mil afiliados. Como é que você vai controlar essas 30 mil operações, né? Porque, às vezes, o afiliado tem dentro da operação dele muitos influenciadores ou muitos funcionários fazendo várias estratégias. Então, assim, até onde que as empresas vão ser responsabilizadas? Segundo ponto, que eu vejo preocupante também, a gente pensa muito na rede social, Instagram, por exemplo, né? Twitter, essas coisas, mas, tipo, será que entra nisso também um Telegram? Que o Telegram você não sabe quem criou a conta, você muitas vezes não tem a identificação ali de um determinado influenciador, sabe? Até onde que entra essa responsabilização e, o mais importante de tudo, como que o CONAR vai poder fazer esse controle? Eu não vejo isso possível, mas até onde que o CONAR vai? Eu tenho um pensamento, eu imagino que o nosso mercado vai evoluir para algo que o mercado europeu já viveu. Há 2, 3 anos atrás, a gente ia conversar sobre afiliação com empresas da Europa. Eles tinham um certo desentendimento do que a gente fazia com grupos de Telegram, com Instagram e tráfego nas redes sociais. Muitas não aceitavam tráfego e os jogadores dessa forma. Muitas faziam acordos que falavam, poxa, traz um pouco de jogador, deixa essa galera jogar, eu quero entender e depois a gente continua. Então, talvez o caminho para isso, Pedrão, porque responsabilizar deixando livre e aberto, eu também vejo que é impossível, mas vai ter que partir das casas, o que elas aceitam, o que elas vão remunerar ou não, e a partir disso você corta na fonte. Porque pensar em conscientização não vai acontecer. O que você acha, Ronald? Cara, eu acho que se a responsabilidade for dada em cima do operador, o operador tendo essa responsabilidade, podendo ser penalizado por isso, ele não vai querer contratar um influenciador para poder divulgar de maneira ilícita a plataforma dele. Então, pode ser que seja um caminho, mas realmente não tenho assim uma resposta de como eles vão fazer, até onde vai esse limite, como eles vão fiscalizar, o que vai ser feito, entendeu? Eu acho que talvez um caminho seria esse, responsabilizar o operador em si. E quando a gente está falando num cenário, né, quando se cumprir toda a regulamentação, começar a valer, né, vão ser poucas plataformas que vão permanecer no mercado. Aí depois entra alguns pontos que, se a gente for discutir aqui, leva muito tempo, que é como vai também travar, né, quem quer operar black, vamos dizer assim, quem for operar ilegal, né? Aí já entra para um outro mérito. Mas supondo que, quando começar a valer regulamentação, todo mundo está regularizado, tem que seguir essas regras, penalizar o operador eu acho que é um caminho. Se você penalizar o operador e ele ser responsável por tudo aquilo de marketing que é feito para a plataforma dele, talvez possa ser um caminho, né, de responsabilizar. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que deveria penalizar o gerador do conteúdo. Porque Não, sim, mas eu falo penalizar ele, mas subsidiariamente também responsabilizar o operador, porque se você deixa o operador sem responsabilização nenhuma, o influenciador só ser responsabilizado, acaba que dá brecha para um afiliado pegar e fechar influenciador e trazer, e você, como operador, você consegue ver ali quem é o afiliado que está trazendo, quem é o influenciador que tá trazendo. Talvez não seria a forma mais justa, né, de ser feita essa penalização, mas talvez seja um caminho, porque assim, pensar como eles vão fazer isso é realmente um desafio grande. Porque quando eu falo em penalizar o produtor de conteúdo, é mais fácil quando é a gente assim e tal, para identificar, né? Mas pensando justamente porque a gente vai acabar sendo prejudicado justamente por conta disso, né? Por conta dos outros que não vão estar fazendo da forma correta, mas isso no Brasil também já é normal, já é comum. É exatamente isso que eu pensei aqui quando estava falando sobre isso. Será que, colocando muitas regras e punindo ali o operador, não vai ser um mercado, às vezes, ruim para os influenciadores? Será que não vai piorar muito o mercado e acaba que você vai
incentivar os influenciadores a tentar fazer algo fora, né? Algo que não entre aí na regulamentação? Pedrão, deixa eu dar minha opinião sobre esse ponto. Eu acho que é o contrário o efeito. Porque se tu tem um operador e eu pego todo mundo para ser meu afiliado, e o cara faz merda, e o problema é dele, ele sai fora, eu pego outro. Ele sai fora, eu pego outro. E o operador, ele vai pegar 1.000 afiliados, 2.000 afiliados, ele vai arrecadar afiliado da maneira que ele quer. No momento que vier para ele, teu afiliado fez merda lá, ó. É tu que vai ter que pagar, tu que vai ser penalizado por isso. O operador não vai pegar e fazer no atacado de afiliado. Ele vai escolher, então, aqueles caras que têm responsabilidade, que falam de uma forma mais correta, vão ser valorizados. Porque senão a gente fica assim, nesse oceano de marketing que ninguém sabe de onde veio. Bah, mas eu falo da casa X, da casa Y, falei de forma completamente equivocada, fez uma galera perder dinheiro, o cara ganhou revenue share. Ah, mas quem é que foi para ninguém? Pô, mas peraí, quem é que é o operador? O operador é aquele ali, ó. Então penaliza o operador, é mais fácil, e o operador vai começar a controlar os seus afiliados. Entende? Porque senão a gente vira no mercado quase canibal, entendeu? Eu concordo 100% com o Netuno, acho que vocês só têm a ganhar com isso. E uma situação que eu sofri recente, um parceiro, uma outra empresa que presta o mesmo serviço que a minha. Solta o nome. Não posso. Não posso. Lança brava. Não posso. Não, falou assim, pô, tô tendo um resultado X. E aí a gente, pô, sabe, né? Trabalha ali, tem alguns gestores aí na plateia. Fala, não, isso não dá, cara. O que você tá fazendo, né? Porque, cara, todo mundo acha que tem um super segredo e não existe segredo. Todo mundo aqui faz quase a mesma coisa e uma coisinha ou outra ali que muda. E aí, pô, o que você tá fazendo? Não, tô fazendo isso aqui. Mandou um criativo do cantor X, falando de uma casa que ele não é embaixador e com uma promessa que não é verdade. Eu falei, tá, mas a casa concorda com isso? Cara, ele só quer resultado. E se pegarem, ele vai falar que é de um afiliado que ele não conhece. Então, assim, a gente vive esse mercado hoje. E eu, cara, quanto mais rápido a gente conseguir se profissionalizar, mais a gente vai ter oportunidade para todo mundo ganhar. Porque se tiver todo mundo na mesma regra, aí vai sobressair quem é melhor. Mas a gente tem um porém gigantesco. A gente está falando sobre um cenário perfeito que só os operadores nacionais, operado, com licença, etc. e tal. Quando a gente coloca o nicho black, esse assunto todo volta para o começo. Quando entra o nicho black, como é que vai controlar? Aí é um outro papo para nós debater aqui durante 8 horas, mas esse assunto todo é anulado e volta lá para o começo, quando entra o nicho black no meio. E se vai controlar, como vai ser, aí eu acho que nem o governo sabe como fazer isso ainda. Mas, no que o Bruno estava falando sobre muitos operadores europeus, por exemplo, como eles fazem, como alguns deles trabalham só com sites, né? Então, eles têm um compliance ali que muitas vezes te obriga, para ser um afiliado, a enviar ali todas as suas URLs que você vai promover, enviar ali texto e coisas assim. Eu já tive muito esse processo, é um processo chato, mas que faz parte da exigência da legislação deles. Agora, já quando se fala de rede social e, além da rede social, né, o mercado mais sujo ali, né, de redes sociais, aí é um grande desafio que eu acho que a gente vai ter nos próximos meses. Queria ver se tem alguma pergunta para os nossos participantes. Tudo bem? É um comentário, né, meio que pergunta a respeito do que vocês estavam falando sobre responsabilizar ou penalizar afiliado ou casa de aposta. E eu vejo que um caminho promissor, né, queria escutar de vocês um pouco do que você estava dizendo agora, é compliance trabalhando perto do marketing, que eu sei que é complicado, né, porque, principalmente se a gente está falando de influenciadores, uma grande questão é a originalidade, a personalidade. E quando entram as regras, fica mais difícil de isso sair tão orgânico assim. Então, eu queria muito ouvir o que vocês pensam a respeito disso, porque eu acho que vai ser algo mais presente, né, no futuro, aí nos próximos passos. E como que vocês enxergam essa perspectiva? Se vocês acham que isso é promissor, como vocês veem mesmo isso? Porque
eu acredito que isso vai estar muito presente aí para a gente nos próximos momentos. Uma coisa que eu vejo nesse cenário é que o operador ele não tem muito controle sobre isso, e quem faz também o CONAR e essas pessoas que fazem essas normas, na sua grande maioria, não sabem nada sobre o que eles estão falando. Não sabem nem 1% do que é o mercado, não sabem 1% do que, como funciona, como se usa o influenciador para converter, como que tudo isso funciona. Então, não adianta muito a gente trazer o compliance para cumprir regras que vêm de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Elas sabem sobre marketing, muitas vezes, mas não sabem sobre marketing de jogo, marketing da nossa indústria de iGaming. Eu acho que a gente vive muitas incertezas na nossa indústria, né? Desde sempre. Mesmo quando estava vindo um processo de regulamentação, ninguém sabia de nada. Agora que existe um processo de regulamentação, muita gente ainda não sabe como o mercado vai se comportar com isso, né? É uma ideia legal ter um compliance, imagina um compliance dentro de cada operador ali para poder ter que seguir essas regras, mas será que de fato isso vai funcionar? Será que vai dar certo? O que o CONAR vai realmente exigir? Porque eu acho que isso vai ter muita mudança daqui para frente ainda. Eu acho que o mercado vai maturar e quando chegar num nível de um mercado europeu, como citaram aqui, as coisas podem ser que funcionem diferente, mais correto, né, as coisas. Eu penso que é que nem Netuno falou, esse é o mundo ideal. O problema é que a gente está longe do mundo ideal, porque ele não sabe nem ainda qual é o mundo, na verdade, nas apostas. Cada ano que a gente vem aqui é completamente diferente, novos operadores, agora é todo mundo querendo ser gateway de pagamento e tal, e tem sempre a bola da vez. O compliance no Brasil já é um grande desafio para o mercado que não tem nada a ver com o mercado de apostas. Imagine para o mercado de apostas que todo dia muda, todo dia é uma coisa diferente. Eu penso que é uma realidade mais distante. Essa é a minha opinião mais sincera. Eu penso que está muito mais no mundo ideal que Netuno falou do que na nossa realidade. Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, turma. Valeu. Vamos, por favor, tirar uma foto?